paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Ponce e hoje nós estaremos trabalhando a lição 6 da revista Adolescer Mais para adolescentes de 12 a 14 anos, da editora Betel, que traz como título a missão da igreja. Então hoje nós iremos trabalhar a nossa missão enquanto igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a nossa missão? Nós temos aqui a mensagem valiosa que nos diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nossa mensagem valiosa está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E a nossa verdade aplicada desta lição é: a principal missão da igreja é pregar o evangelho a todas as pessoas. Então nós, enquanto igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já sabemos que a nossa missão é levar o evangelho a toda criatura. Vamos à nossa introdução? Como introdução da nossa lição, nós temos aqui que o nosso Deus, ele é muito poderoso e ele criou uma instituição para dar sequência ao propósito de Jesus Cristo. Essa instituição é a igreja do nosso Senhor, que numa lição anterior eu já falei para vocês que ela iniciou lá em Jerusalém, quando os discípulos receberam uma ordem que era para permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, e aconteceu todo aquele período maravilhoso em que o Espírito Santo desceu e toda a casa, todos os que estavam ali foram cheios. A partir daquele momento, as pessoas saíram e divulgaram a palavra do nosso Deus. E elas deram sequência a essa missão preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é pregar o evangelho com responsabilidade a todas as pessoas. Você, enquanto um cristão, você tem essa responsabilidade de cristão de pregar o evangelho de Cristo a todas as pessoas. Vamos dar sequência? Tópico 1 da nossa lição. No nosso tópico 1, nós temos aí o início do evangelismo. O comentarista, ele nos fala que o evangelismo é um trabalho especial e individual, que cada servo de Deus tem que cumprir a sua missão. Essa missão, ela é um propósito que nasceu no coração do nosso Deus, para que cada um de nós, de forma responsável, possamos ganhar mais e mais pessoas para o reino dos céus. O trabalho, ele é individual, mas a missão, ela é coletiva. Porque quando você trabalha o evangelismo pessoal, que você ganha mais e mais pessoas para o reino dos céus, a obra do nosso Deus está sendo ampliada. Agora nós vamos continuar ainda falando sobre o tópico 1, início do evangelismo, mas com a fundamentação de alguns versículos. Vamos iniciar com Paulo e Barnabé, lá no capítulo 13 do livro de Atos, no versículo 2, nos diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então nós temos aí que para o início do evangelismo, o início da evangelização, o Espírito Santo de Deus separou Paulo e Barnabé para que iniciasse essa obra de evangelizar. Mas nós temos, num determinado momento, no livro de Atos, no capítulo 15, versículo 39 a 40, nos diz que eles tiveram ali uma contenda. Mas que tipo de contenda foi essa? Uma liberdade de pensamento. Não é porque você é cristão que você tem que ser como um robozinho, seguindo apenas aquilo que outras pessoas acreditam, não. Deus, ao criar cada um de nós, ele nos deu o livre-arbítrio. E Paulo e Barnabé, com essa questão deles terem com essa contenda que houve entre eles se apartaram. E Barnabé levou consigo Marcos e deram início à nova frente de evangelismo. E Paulo levou consigo Silas e partiram para outra frente de evangelismo. Porque, por mais que eles tenham se entrado ali em contenda, mas eles ainda continuavam com um único propósito, que era evangelizar, que era falar do amor, do propósito de Cristo a todas as criaturas.
levar o evangelho de Cristo a todas as pessoas, de sorte que a igreja era confirmada na fé e cada dia crescia em número. Nós temos aqui que 2 servos do Senhor, eles tiveram divergências, mas eles se mantiveram no propósito que era falar de Cristo a todas as criaturas. Nós já falamos na lição anterior que eu ministrei para vocês sobre os diferentes tipos de denominações religiosas. Não é porque você está na Assembleia de Deus que ela é a única igreja correta. Não é porque você está na Batista que ela é a única igreja correta. O importante é que todos estejam fundamentados na palavra do nosso Deus e que continue seguindo o ídolo do nosso Deus em obediência. Lá em Atos 16:6 nos diz que passando pela Frígia e pelas províncias de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Como assim, missionária? Mas o papel deles não era levar a palavra de Deus a toda criatura? Sim, mas no tempo certo, em obediência ao nosso Deus. Eles não sabiam o que iria acontecer com eles ali na Ásia, mas o nosso Deus sabe de tudo. Talvez naquele momento ali eles seriam presos e a missão evangelística seria interrompida. Então, para tudo tem o tempo certo, até mesmo para pregar o evangelho. Vamos dar sequência? Ainda no tópico 1. Lá em Atos capítulo 16, versículo 9 nos diz: E Paulo teve à noite uma visão, que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Naquele momento, Paulo entendeu que estava recebendo ali uma nova missão. Eles entenderam que logo depois desta visão, procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Atos 16:10. Eles entenderam que aquela era a nova missão que Deus estava dando para eles, de ir para a Macedônia, de pregar o Evangelho na Macedônia. Chegando na Macedônia, eles falaram de Cristo. E uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, ouviu esta palavra maravilhosa e ela foi impactada pelo Evangelho. E olha, a palavra continua dizendo: depois que foi batizada, ela e sua casa rogou, a Paulo, dizendo que se havia julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E eles foram constrangidos com aquela palavra. E eles ficaram ali. E a partir daquele momento, depois que a salvação entrou na casa de Lídia, por onde ela passava vendendo púrpura, ela anunciava a mensagem da salvação. Então nós temos aí uma mulher que foi evangelista também. Ela começou a evangelizar em todos os lugares por onde ela passava. Você é um evangelista. Você está sendo preparado pelo nosso Deus para tempo. Em todos os lugares se está falando da palavra dele. Ainda no tópico 1, como nós temos aqui a missão da igreja, nós temos o chamado de Cristo. Barnabé e Paulo, eles cumpriram esse chamado. Eles deram valor ao chamado de Cristo e eles foram anunciar a valiosa mensagem da salvação, o Evangelho, a palavra do nosso Deus. E essa palavra, ela chegou até você. E agora você tem que continuar essa boa obra do nosso Deus, levando essa palavra maravilhosa para outras pessoas, porque você tem esta missão. É o ID de Cristo para a sua vida, de levar o Evangelho a todos os lugares. Nós temos aí agora o tópico 2, que fala sobre pregando em todo lugar. Nós temos aqui a missão da igreja, A igreja tendo uma missão urbana. Qual que é essa missão urbana da igreja? É de pregar a palavra de Deus e de ajudar o necessitado. Você, enquanto igreja de Cristo, você tem um papel muito importante de ajudar o seu próximo, de ser exemplo, de boas atitudes, de ganhar as pessoas não só pelo falar, mas pela forma de ser. Aí nós ainda temos aqui a evangelização local. Pregar o evangelho onde você mora, no seu bairro,
na sua cidade e na sua escola. Essa é a missão urbana da igreja, de pregar o evangelho aonde você está. A tempo e a fora de tempo, mas sempre sendo obediente à vontade do nosso Deus, sabendo que as suas boas atitudes, elas vão ganhar almas, que o seu exemplo ele fala mais forte do que a sua voz, e que através do seu exemplo você vai ganhar almas para o reino dos céus. Nós temos ali, narrado na palavra de Deus, que eles ganharam ali uma missão de ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Mas você pode considerar que a sua Jerusalém hoje, enquanto cristão, ela pode ser a sua própria casa, onde você está se revestindo de poder para pregar na sua cidade a palavra do nosso Deus, para pregar na escola, para pregar na faculdade a palavra do nosso Deus. Porque nós temos aqui que a morte de Cristo, ela tornou acessível a salvação a partir do momento em que Cristo morreu. Ele resgatou todas as pessoas, desde o tempo de Adão e Eva, até a última pessoa que vai pisar nessa terra. Então você, enquanto cristão, tem uma missão de pregar o evangelho em todos os lugares, começando dentro da sua casa, começando na sua escola, no seu bairro e na sua cidade. Vamos lá para o tópico 3, uma missão de amor. Nós temos aqui que evangelizar é um ato de amor. Nós temos aqui que Jesus na cruz foi um ato de amor, foi o máximo do ato de amor, porque naquele momento em que ele morreu por mim, por você na cruz do Calvário, ele estava demonstrando o seu amor. E quando ele ressuscitou, ele estava mostrando que por te amar, a missão iria continuar. E que você, a sua salvação é um ato de amor, é um grande ato de amor de Cristo para a sua igreja. Porque quando Cristo, ele esteve nessa terra, quando ele esteve aqui no mundo, foi um ato de amor. Quando Deus criou todas as coisas, foi um ato de amor. Então você, enquanto igreja, tem a missão de amar, porque a missão da igreja é amar. É impossível você dizer que ama a Deus sem amar o seu próximo, sem cuidar do seu próximo, sem falar desta palavra que é a verdade para o seu próximo. Então, se você quer fazer hoje um ato de amor, evangelize, fale de Cristo para as pessoas, porque enquanto igreja, a sua missão é pregar o amor, é falar de Cristo, que é o amor, que é o libertador, que salva, que cura, que liberta e que leva para o céu. Então, a missão da igreja é pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um evangelho de amor, não é um evangelho de julgo, não é um evangelho de dedo na cara dizendo que a pessoa está errada, não, é um evangelho de amor, de salvação, um evangelho de que Cristo vai voltar para nos levar para o céu. Meu amado, a sua missão é falar de Cristo e ganhar almas para o reino dos céus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele amou tanto, de tal maneira, que ele foi capaz de dar o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós finalizamos aqui a lição dos adolescentes de 12 a 14 anos. Mas eu quero que esta palavra fique latente na sua vida, que fique gritando na sua mente. Cristo me amou primeiro. Deus me amou ao ponto de entregar o seu filho para morrer na cruz por mim. Então eu, enquanto filho, tenho um importante papel de ser uma evangelista nessa terra, de ganhar almas e mais almas para o reino dos céus, estando na minha cidade, estando na minha escola, estando no meu trabalho. Porque não são todos que são chamados para pregar no exterior. Porque você foi chamado para falar de Cristo, aonde você está. E se a sua missão foi ir para fora, se prepare, que no momento certo ele vai concluir os planos dele para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos para a lição
6 da revista Viver Mais para adolescentes de 15 a 17 anos, que trata sobre o título A Sábia Decisão de Ruth. Versículo-chave: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Nós estaremos trabalhando agora a lição 6, que trata um pouquinho sobre a história de Ruth, uma mulher que inspira. Vamos dar sequência? Objetivo da lição: saber que a fidelidade conduz ao descanso em Deus. Ser fiel te conduz a descansar em Deus. Aleluia! Ponto de partida: o livro de Ruth narra uma linda história de fidelidade, amizade e de cuidado de Ruth para com a sua sogra, Noemi. Vamos então para a introdução da nossa lição. Na introdução da nossa lição, nós temos aqui que toda a narrativa do livro de Ruth se passa na época dos juízes, né? Nós temos aí então que se passa na época dos juízes, que Ruth, ela morava em Moabe, e neste momento Noemi, seu esposo e seus 2 filhos também estavam vivendo em Moabe, porque na terra deles, que é Belém, tinha acontecido muitas coisas e eles estavam passando por dificuldades. Então eles foram para a terra de Moabe. Lá, os filhos de Noemi, Malom e Quilion, se casaram com mulheres que eram moabitas. Então Malom e Quilion se casaram. E que pouco tempo depois, o esposo de Noemi e Malom e Quilion morreram. E nós temos aí uma narrativa que agora nos fala de 3 viúvas, né? Ruth ficou viúva, Noemi e Orfa também. Nós temos aí que, ainda na nossa introdução, que quando elas ficaram viúvas, Ruth resolveu acompanhar sua sogra de volta para Israel, deixando para trás sua parentela e seus costumes. E lá, ela conseguiu um novo casamento e ela se tornou uma das 3 mulheres mencionadas na genealogia do nosso Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico 1. A sábia decisão. Nós agora vamos refletir em alguns versículos que fala sobre essa sábia decisão de Ruth. Nós vamos começar com Ruth capítulo 1, versículo 1, que nos diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 2, nos diz: E era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion, eufrateus, de Belém, de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Ainda no tópico 1, Ruth, capítulo 1, versículo 4, nos diz: Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então nós temos essa narrativa que Elimeleque saiu de Belém e eles foram para Moabe, porque eles estavam passando por muitas necessidades em Belém, e lá eles ficaram por quase 10 anos. Eles começaram uma vida lá em Moabe, onde os filhos de Noemi casaram, um casou com Ruth, outro casou com Orfa. Nós temos ali, porém, que chegou um tempo que o esposo de Noemi morreu e os filhos dela também, e só restou 3 viúvas naquele lugar. Porém, nos diz lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 11, que Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam para maridos, por maridos? Então chegou o momento em que Noemi decidiu regressar para a sua terra, para Belém, e ela deixou as suas noras com a liberdade de regressar ao seu povo, aos seus deuses, aos seus costumes, porque ela iria voltar para o seu povo. Mas nós temos aí uma narrativa de que Ruth, ela não abandonou a sua sogra, ela teve uma sábia decisão. E lá no capítulo 1, no versículo 16, nos diz que: Disse, porém, Ruth: Não me enches para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu.
e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aleluia! Que exemplo de fidelidade Ruth está nos dando. Ela está nos dizendo aqui que quando você é fiel, Deus te honra em tudo. Mesmo você não estando vendo solução para o seu problema. Você, quando permanece fiel ao nosso Deus, Ele honra a sua fidelidade. Dando sequência aqui, nós temos essas 3 mulheres, Noemi, Ruth e Orfa. Hoje, em tempos de pandemia, nós temos muitas pessoas como órfã. E muitas dessas pessoas são adolescentes. Que porque não podem estar na igreja ali confraternizando, abraçando, conversando, estão voltando para o mundo. Estão abandonando esta palavra e esse Deus Todo-Poderoso que nos libertou do pecado. Muitas e muitas pessoas estão fazendo como órfão. Estão deixando a verdade e indo para a mentira. Estão deixando o que é certo e indo para o erro. Mas, numa contrapartida, nós temos o exemplo de muitas pessoas, de muitos adolescentes como Ruth, que se mantiveram fiéis ao nosso Deus, que se mantiveram no propósito da verdade, que não abriram mão da verdade, mesmo em tempo de pandemia, mesmo nesse período negro que nós estamos vivendo, elas permaneceram fiéis. Nós temos aqui um grande exemplo. Noemi, ela foi um exemplo tão positivo para a vida de Ruth, que Ruth desejou e deixou o seu povo, os seus deuses, toda a sua parentela, para seguir o Deus de Noemi, porque ela viu em Noemi uma verdadeira inspiração. Seja fiel ao nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele te ama, Ele só quer o melhor para a sua vida, mas para isso você não pode deixar o seu amor se esfriar, como o amor de Orfa se esfriou. Ela largou tudo, ela voltou para o erro, ela largou o amor. A palavra nos diz que com o passar do tempo, o amor de muitos iriam se esfriar, e o amor de Orfa se esfriou. Não deixe o seu amor se esfriar. Leia a Bíblia, ore, busque o nosso Deus para que você tenha a sua fé fortalecida. Seguindo aqui, nós temos aqui um bom testemunho. Ruth, no tópico 2, logo que ela chegou em Belém, ela não ficou parada, lastimando, chorando porque era viúva e pobre, não. Ela foi trabalhar, ela foi para os campos colher trigos. Os trabalhadores daquele campo onde eles passavam, eles iam deixando restos para trás e ela colhia para ela e para a sua sogra. Seja um exemplo de testemunha de Cristo. Por onde quer que você vá, que as pessoas olhem para você e antes que saia uma palavra da sua boca, a pessoa já queira conhecer Cristo pelo seu testemunho de vida. E por ser Ruth uma mulher fiel e por não ter abandonado a sua sogra, Deus honrou a Ruth. Deus fez com que naquele momento em que ela estava trabalhando, que Boaz começasse a olhar para ela. Boaz, que era um homem rico daquela época, o dono do campo onde ela estava colhendo ali o trigo. Ele olhou para ela e a partir daquele momento, o nosso Deus, que é justo e fiel, fez com que o coração de Boaz se abrisse para Ruth. E ele começou a então investigar quem era aquela moça tão linda, aquela moça que trabalhava tanto. E todos disseram para ele: aquela jovem é Ruth, é nora de Noemi, que voltaram das terras moabitas e que estão de volta para Belém. E ele se admirou da coragem daquela jovem de não abandonar a sua sogra, de não voltar para o seu povo, de não voltar para os seus deuses. Então o bom testemunho de Ruth abriu para ela a oportunidade da felicidade.
E Noemi não perdeu tempo. Nós temos aqui em Ruth capítulo 2, versículo 11, que nos diz: e respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixastes o teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e vieste para o povo que antes não conhecestes. O testemunho de Ruth estava falando além dela, estava indo muito além dela. Que o seu testemunho, enquanto adolescente, servo do Senhor nosso Deus, possa estar além de você. Que as pessoas possam te conhecer pelo seu testemunho. Vamos lá? Então, Noemi, conhecendo, tudo ali na sua terra e conhecendo os costumes da sua terra, ela então deu uma explicação para Ruth sobre os costumes da terra, sobre os costumes do israelense. E nós temos agora no tópico 3, o resgate de Deus. Noemi, ela orientou a Ruth que se arrumasse e que fosse até a eira onde estavam colhendo ali a plantação e que ela não deixasse que ninguém a visse. E que quando Boaz se deitasse, ela se deitasse aos pés de Boaz. E quando Boaz se despertou e que viu aquela mulher aos seus pés, ele logo entendeu o que estava acontecendo, porque ele era ciente dos costumes daquela época. E ela disse a ele: você é o meu remidor. Você é o remidor de Noemi. E ele disse a ela: boa coisa disseste, só que existe um antes de mim. Mas fique tranquila, que eu vou resolver essa situação. Naquele momento, Deus estava convertendo o coração de Boaz para Ruth. E um grande amor, uma linda história de amor estava surgindo ali, através da admiração que Boaz estava sentindo por Ruth. Então, mais que depressa, ele foi procurar o remidor mais próximo, aquele que tinha o direito de ter a posse das terras de Noemi. E ele, usando de toda a sabedoria, de toda a astúcia, fez com que aquele remidor que tinha o direito deixasse para ele o direito de redimir Noemi e a Ruth. Por quê? Porque Boaz já estava com seu coração convertido a Ruth. E naquele momento, seguindo todas as tradições, quando ele conseguiu com que o remidor principal desistisse, o remidor principal então tirou as suas sandálias, como era costume daquela época, e todos ali testemunharam naquele momento em que ele estava abrindo mão de todos os seus direitos à terra de Noemi e todos os seus direitos de dar sequência à geração do filho de Noemi através de Ruth. E ele então tirou as suas sandálias e Boaz, mais do que ligeiro ali, tomou posse de tudo aquilo. E ele então se casou com Ruth e deu para ela um lindo filho chamado Obed. Naquele momento, toda a tristeza de Noemi se converteu em alegria, porque naquele momento Deus deu a Noemi um neto, um resgate da sua geração. Não estava só ali nascendo uma linda história de amor, mas uma história de remissão, de salvação, porque Ruth, ela é uma das 3 mulheres que estão na genealogia do nosso Messias. Ruth, por ela ter sido uma mulher fiel, por ela ter deixado para trás o seu passado de pecado, Deus deu para ela uma segunda chance, uma chance de felicidade, uma chance de ter o seu nome para sempre eternizado nessa palavra. Órfã, que desistiu de tudo, não foi mais lembrada. Ninguém ouviu falar mais de Órfã. Mas Ruth, sim, deixou um legado para todos e uma inspiração para todas as mulheres, uma inspiração de fidelidade, de honra às pessoas que Deus confia a cada um de nós. Deus está confiando em suas mãos, adolescentes, pessoas. Seja fiel a Deus e a essas pessoas. Porque Deus, Ele quer resgatar você de tudo isso que você está vivendo.
Não importa se você está passando por momentos difíceis, creia que o nosso Deus está contigo. Tudo vai passar. A última palavra vem de Deus. Porque Deus é fiel e justo. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Deus usou Ruth, quebrando todos os paradigmas raciais, para torná-la parte da linhagem do Messias. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você é negro, se você é branco. Deus tem planos na sua vida e Ele quer usar você com poder, assim como Ele usou Ruth. Ele usou Ruth para ser alvo da bênção do nosso Deus. Que você possa sempre ter em mente, você nasceu nessa terra para testemunhar do amor de Deus em sua vida. Que privilégio que nós temos de ser testemunha do amor do nosso Deus. Adolescente, permaneça firme e fiel. Não deixe esse período negro em que o mundo está vivendo de pandemia esfriar a sua fé. Se mantenha na promessa de que Cristo vai voltar. Se mantenha forte, porque Cristo te ama. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar você. Você é a igreja de Cristo nessa terra. Siga o exemplo de fidelidade de Ruth e ganhe cada vez mais almas para o reino dos céus. Que Deus continue te abençoando. Que Deus faça resplandecer sobre você toda a fidelidade que Ele tem para você. A paz do Senhor e até a nossa próxima lição.